Eu creio que ao longo dessas semanas nós vamos entender de uma forma muito mais profunda o princípio e o significado da ordem, e o que é que Deus quer falar ao seu coração, ao meu coração, e o que é que Ele quer fazer na nossa vida e na nossa igreja através desse tema. E eu creio, em nome de Jesus, que o mês de outubro vai alinhar o teu destino, em nome de Jesus. Alguns de vocês vão desembrulhar, desembaraçar coisas que estão presas, desordenadas, travadas a vida inteira. Chegou o mês de outubro de 2023, chegou um tempo de ordem na sua vida, de crescimento, de prosperidade, de bênção e de favor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Quantos querem isso na sua vida? Quantos querem? E nesta primeira mensagem nós vamos falar sobre algo que não tem como começar sem tratar disso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 3 João capítulo 1, verso 2. 3 João capítulo 1, verso 2. E esse versículo vai nos acompanhar bastante, talvez a série toda. 3 João capítulo 1, verso 2. Diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Vamos lá, eu quero ler de novo. Diz assim, 3 João capítulo 1, verso 2: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo, diga assim comigo, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém? Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Pai, nós te pedimos que nesta série de mensagens, e hoje especialmente, Deus, o Senhor esteja aqui falando aos nossos corações, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel, mas sabemos que existem mais coisas que precisam ser tratadas em nossos corações. Existe algo que o Senhor quer fazer. Nós te pedimos, Pai, que a sua palavra fale aos nossos corações, que o seu Espírito tenha liberdade de tocar onde a minha voz não alcança, Pai, e que o Senhor venha trazer os seus propósitos, a sua vontade, diretamente ao nosso coração, falando conosco hoje através da sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Fala a pessoa que está do seu lado assim: essa mensagem é para mim. Fala assim, fala. Agora do outro lado, vai, do outro lado você fala: e essa mensagem é para você também. Para você também. O tema de hoje, a primeira mensagem dessa série, Colocando a Vida em Ordem. Se você gosta de anotar, eu sugiro você anotar. Deus vai falar muito com você neste mês, eu creio. Eu quero que você anote o seguinte, que é o tema: o mais importante primeiro. O mais importante primeiro. Vamos repetir juntos? Vamos lá? O mais importante primeiro. Primeiro, o mais importante. Essa frase óbvia, e parece óbvia e lógica, ela talvez não tenha sido real para muitos de nós. Eu quero que você entenda o que Deus vai falar com o seu coração hoje, que será poderoso. Entenda o seguinte: todo sofrimento aponta para uma desordem. Todo sofrimento aponta para uma desordem. Na biologia, na natureza, na criação, no teu corpo, na mente, nas áreas da nossa vida, nas finanças, no casamento. Toda vez que há dor e sofrimento, aquilo está indicando que algo não está devidamente ordenado como deveria ser. Inclusive, Deus nos programou biologicamente para que o corpo denunciasse que algo não está em ordem.
Quando o funcionamento de algo que deveria estar funcionando não está funcionando em ordem, o corpo acusa. E dor das mais diversas e outros tipos de consequências clínicas apontam para isso. Está dizendo que algo não está certo. No teu corpo algo não está funcionando bem. Eu posso aqui, não quero generalizar porque não é a minha área de conhecimento, mas você vai errar muito pouco ao dizer que toda doença, toda enfermidade, todo mal físico é o resultado de um desordenamento biológico, algo que não está funcionando como deveria funcionar. E por isso que o corpo está gritando, dizendo: não é para estar desse jeito, não é para estar funcionando desse jeito. Então, quando você sai do dogão e do podrão lá, teu coração começa a gritar: ah, essa salsicha não era para entrar, sabe? E quando você termina aquele pastel, né? Não o daqui, os dos outros lugares, o que serve aqui na cantina não. O dos outros, você termina de comer aquele pastel, algo no teu corpo grita: sai! Né? E às vezes ele não sabe gritar assim como eu estou fazendo, mas ele grita de outras formas. Ele grita no seu sangue, ele grita na sua respiração, na sua capacidade cardiovascular, ele vai gritar. E o teu corpo vai começar a denunciar: tem coisas que não deveriam estar aqui. Faz sentido? Quando você tem um problema de casamento, e quando você está no relacionamento, e no teu relacionamento as coisas não vão bem, e você parece: não pode ser, acho que é falha disso, falha de aquilo, não sei, e é desrespeito, falta de amor, insensibilidade, a comunicação não flui. A maioria desses problemas estão denunciando que algo precisa ser ajustado. E na maioria das vezes a gente não sabe fazer diagnóstico, a gente não sabe olhar para o que deveria realmente resolver. A questão é que eu quero hoje te ajudar a olhar para a sua vida e entendendo que possivelmente hajam áreas, mais de uma especialmente, que precisam de ordem, precisam de uma ordem. Talvez algumas coisas que inclusive você já acostumou, que faz parte da sua vida. Você fala: não, é assim, eu vivi assim a vida inteira, é assim que funciona. Mas precisa ser ordenado, precisa ser reajustado, reorganizado. Esse princípio me atingiu numa fase pontual da minha vida. Eu tinha 19 anos e eu estava vivendo um momento muito crítico da minha vida, onde eu olhava para todas as áreas e eu só via dor, especialmente por uma que eu estava sofrendo, mas que estava afetando todas as outras consequentemente. E eu estava envolvido, com 19 anos, gente, envolvido num caos. A minha vida era um caos, com 19 anos de idade. Eu estava lá um dia no quarto da casa dos meus pais, eu não era casado ainda, e eu estava num momento muito difícil, com uma depressão, eu estava mal, e eu olhava para todas as áreas da minha vida. Eu estava perdendo a esperança de uma carreira e de um futuro, tendo que trancar a faculdade por uma questão grave financeira. Eu estava já planejando romper, não romper, mas abortar a possibilidade de casar com a Maiara. Nós namorávamos há 2 anos, estávamos no 2º ano de namoro, mais ou menos, isso. E eu olhava para todas as áreas da minha vida, e eu não via, com 19 anos, eu não via possibilidade de sair daquela situação. Eu via caos, eu via dor, eu via sofrimento, eu não conseguia enxergar. Ainda havia um pouquinho de fé, mas a minha vida ministerial também estava infrutífera, as coisas não estavam fluindo, mas eu ainda tinha esperança, eu tinha fé, então eu ainda conseguia cultivar o meu relacionamento com Deus. E um dia eu estava lendo um livro do Mike Murdock, do pastor Mike Murdock. Eu acho que é A Lei do Reconhecimento, mas eu não lembro exatamente qual livro. E eu me deparei com uma frase que ela saltou, assim, parece que ela pulou assim, do livro. Eu estava com os meus pés assim, na escrivania, né? Eu tinha uma cama, o meu quarto tinha uma cama, uma mesa, um computador, uma caixona branca assim, grandona, e uma escrivania, e tinha uma estante de livros, e eu estava sentado com os pés assim nessa escrivania, até que eu leio exatamente a frase, mais ou menos assim, talvez uma palavra ou outra, uma vírgula ou outra, dizendo assim:
Assim como está a sua escrivania, provavelmente está a sua vida. Eu tiro os olhos do livro, eu começo a olhar minha escrivania. Diante de Deus, meu irmão, tinha copo de Nescau lá que fazia umas 3 semanas lá, com chocolate meio borrado, né? Olhei para o monitor branco, tinha terra em cima, assim, poeira grossa, dá para ver, a coisa jogada. Olhei para a minha cama, acho que não era arrumada há dias, eu pensava, né, eu vou dormir aqui mesmo hoje, há dias lá tudo desorganizado. Olhei para o meu guarda-roupa, eu lembro da cena do guarda-roupa, quando eu olhei para o guarda-roupa, não tinha uma porta funcionando direito, todas meio caindo, as maçanetas. Você vai falar, cruzes, pastor, sério? É, isso aí mesmo. As maçanetas todas quebradas, só no parafuso, tênis de um canto, meia de um outro, não tinha cueca suja, tá? Menos mal. Mas, e eu olhei, e claramente o Espírito Santo falou no meu coração: esse caos externo está denunciando um caos interno. Tem algo que eu preciso fazer aqui em você, Rona, que vai refletir aqui. No meu caso, o quarto só estava servindo de retrato. Para alguns de vocês é o casamento, para alguns é tua conta bancária e o teu orçamento, para alguns aqui é esse caos que você vive nos relacionamentos familiares, sociais. Eu não sei qual é a área da sua vida que está gritando, que está denunciando que algo precisa entrar em ordem. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu não terminei com você, eu mal estou começando, aquilo que eu comecei eu vou terminar. Deus é um Deus de ordem e vai transformar a sua vida em nome de Jesus, em todas as áreas que forem necessárias. Alguém crê nisso aqui? Amém? Nós vamos ter a vida em ordem. Talvez alguns de vocês aqui precisam das emoções em ordem. Talvez hoje a tua agenda denuncia que a tua vida está em ordem, teu coração está em ordem, tua vida está em desordem, teu coração está em desordem. E eu preciso que você entenda o poder do princípio da ordem. Desordem faz muito mal. Desordem faz muito mal. A desordem prática e a desordem interna. Desordem provoca muito estresse. Eu estava lendo que a desordem é capaz de alterar altamente os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Só a desordem por si só mexe hormonalmente em você, e você fica irritado. Isso é biológico. A desordem provoca irritação. As coisas estarem bagunçadas. Eu estou falando de coisa de bagunça prática mesmo, bagunça prática. Isso mexe com você. Isso mexe com você, isso te irrita, isso te altera, e quando você vê, você está gritando, você não sabe por quê, porque você sabe, no profundo, no inconsciente, que algo não está funcionando como deveria funcionar, está em desordem. A desordem atrasa a vida, temporalmente mesmo. A desordem te atrasa. Quem aqui já se atrasou porque não achava as chaves? Levanta a mão aqui, né? Agora, quem coloca as chaves sempre no mesmo lugar, porque tem um lugar onde se guarda a chave, não se atrasa por causa da chave. Não cutuca o marido. Não, porque a desordem atrasa. E agora eu estou falando da desordem de atraso físico e prático. Porém, a desordem do coração atrasa o nosso destino profético. Quando as coisas não estão ordenadas espiritualmente, familiarmente, emocionalmente, você não vive aquilo que Deus tem para a sua vida. Você atrasa aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, porque a desordem atrasa. A desordem gera obstáculos no meio do caminho que impede que você resolva, avance, progrida. Por isso que você precisa de ordem. A desordem gera insegurança. Inconscientemente nós não conseguimos confiar em pessoas desorganizadas. Um estudo de Princeton revelou algo interessante, uma universidade americana, que parece óbvio que eu vou te dizer, mas quando vai para o lado estatístico e científico, faz a gente perceber que não são só impressões, é prático, é evidente.
E é interessante que analisaram o elemento ordem e organização no ambiente de trabalho e chegaram a várias conclusões. Perceberam que os maiores índices de desorganização no ambiente de trabalho prático, como escritório, mesa, eles confrontavam com dados do estado das outras áreas da vida das pessoas, e viram que a maioria dos funcionários, empregados, que tinham ambientes desorganizados, também tinham problemas financeiros. Coincidência ou não, regra, não, mas os índices são altíssimos, que a maioria das pessoas que tinham ambientes desorganizados também tinham problemas financeiros, e que quando iam fazer uma avaliação também a respeito da possibilidade de promover alguém ou contratar alguém, o critério organização prática de mesa, de ambiente, de roupa, afetava em 40% a possibilidade daquela pessoa ser contratada, demitida, promovida, só por aquilo que ele via. Poderia ser competente, poderia ter as habilidades, poderia ter todos os requisitos, mas só pela desordem vista afetava a possibilidade dela progredir, porque desordem gera insegurança. Ninguém consegue se sentir seguro em lugares, em ambientes ou com pessoas desorganizadas. Quem aqui já precisou ir para um lugar onde você não conhece e precisasse que alguém dirigisse, guiasse ou conduzisse, seja um guia turístico ou alguém que morasse na região, e você percebia que aquela pessoa estava perdida? Quem já? Ela falava, mas não sabia onde que ia, não, mas não, é que vamos por essa rua, vamos. E aquilo que começa a gerar em você, fala comigo, insegurança. Assim é com as pessoas que estão ao nosso lado, que tem que dividir a vida com a gente, como maridos, esposas e filhos, quando nós temos desordem prática, afetiva, emocional e espiritual. O que gera nas pessoas é insegurança. Não consigo confiar em você. Deus sabe da humildade que eu falo isso no meu coração, mas talvez alguns de vocês vão saber que não é arrogância nem um pouco disso, mas é comum pessoas virem na nossa igreja, especialmente falando de igreja, tá? Virem aqui no nosso ambiente de igreja, que não é o melhor do mundo e nós sabemos disso, mas as pessoas repararem e fazerem um elogio. Nossa, que organizado aqui, né? Alguém já ouviu algum amigo, alguém falar isso a respeito do nosso espaço de igreja? Alguém já? Eu escuto muito isso, e as pessoas me procuram e falam: nossa pastor, que organizado. E eu sei que a gente não faz nada com luxo aqui, tudo é muito simples, a gente sempre procura os caminhos mais de econômicos para tentar valorizar e honrar as contribuições das pessoas, a gente tenta não onerar, mas excelência é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. E na excelência revelada às vezes pela ordem, nós construímos aquilo que às vezes, simplesmente ser desleixado com isso, destrói. Tem um provérbio que diz assim: o preguiçoso é irmão do que destrói. O que Deus está dizendo é: ser negligente é tão grave quanto destruir intencionalmente alguma coisa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Vocês estão me ouvindo? Fala: não, eu não fiz nada. Então não fazer é um problema. Negligência é tão grave quanto intenção ruim. E quando você não é intencional em botar ordem na sua vida e trazer ordem espiritual para a sua vida, você está fazendo ou falando com as suas atitudes que está destruindo também a sua vida. Deus está te convidando a olhar para a sua vida com interesse, com ordem. Desordem gera dor. Desordem gera dor. Toda dor física, toda dor emocional, toda dor espiritual é resultado de algo que não está funcionando como deveria. Mas Deus não é um Deus de desordem. Fala assim comigo: Deus não é Deus de desordem.
Pelo contrário, olha só, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. E quando eu olho para a palavra de Deus, para as Escrituras, nós ficamos apaixonados a olhar pelo prisma da ordem. Deus é um Deus de ordem. Qual é o primeiro versículo da Bíblia? Quem lembra aqui? Quem sabe citar ele? Gênesis capítulo 1, verso 1. Coloca aqui para a gente, vamos lá, faz o favor. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Quando você vai ler os textos originais do antigo hebraico, o resumo, para não te confundir e ser mais objetivo, é que o escritor, no caso Moisés, está falando, no início o que havia era caos. Caos. E quando Deus ele entra na eternidade e começa o espaço-tempo, quando ele interfere a eternidade e fala, a partir de agora, na criação haverá um início de algo, ele estabelece um elemento cósmico, transcendental, místico, espiritual, chamado ordem. A criação é o resultado da ordenação de Deus de todas as coisas. É quando Deus coloca a criação em ordem. Meus irmãos, olhe para a natureza, olhe para a vida. Olhe para tudo, você vai ver a perfeição instalada e revelada em ordem. Quão incrível é olhar para a natureza, para os biomas, para como funciona a fauna, a flora, o corpo humano, os astros. Eu estava vendo esses dias a respeito da precisão milimétrica do sistema solar. E se algo estivesse um pouquinho desalinhado, nós não teríamos vida na Terra. Porque foi criado com perfeição e com ordem. Deus é um Deus de ordem. E no primeiro dia, e no segundo dia, e no terceiro dia, e no sexto dia, você vê ordem o tempo todo na Bíblia. Nós vemos ordem na criação. Nós vemos ordem quando Deus recria a criação, ou dá nova oportunidade à criação, através de Noé, por exemplo. Olha que interessante, se você pega Gênesis, a partir do capítulo 6, e se depara com a história de Noé, que Deus está realmente recomeçando a humanidade, e Ele dá ordem para Noé. Então vou começar a partir de você, eu preciso que você construa um barco, e nesse barco nós vamos salvar a humanidade, e um casal de cada animal, enfim, você conhece a história. É interessante que Deus não falou assim para Noé, Noé, constrói um barco aí, um bem grandão. Faz aí um trabucão. Não, Deus para, e eu imagino, né? Noé, agora escuta. E Deus começa a ditar as medidas, o tamanho, a estrutura, a madeira, que deveria, esclarecendo ponto por ponto, instruindo, sendo rigoroso e específico. E a Bíblia diz que Noé fez tudo quanto Deus tinha ordenado. Quando Deus vai ordenar e organizar o culto a Ele e a adoração, apontando para o relacionamento dele com Jesus e nosso com Cristo, Ele começa a organizar o tabernáculo. E se existe uma coisa linda para você estudar, que parece que sem pé nem cabeça, mas é preciosa, é estudar o tabernáculo. Quando você estuda a construção do tabernáculo, você começa a perceber que cada cor, Deus descrevia a cor da tinta que tinha que ser usada para pintar os tecidos, o tipo de tecido, a quantidade de amarras que deveria ter uma corda para prender um tronco, o tipo da madeira, o tamanho das coisas, detalhe por detalhe especificado. E disse para Moisés: faça exatamente como eu ordenei. Nós vemos ordem na criação, ordem na adoração, e não somente antiga. Olha como é o caráter do Novo Testamento. Aí você diz, isso é coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento agora é a graça, nós estamos liberados. Todo mundo acha que a graça é tipo um bando de hippie crente, sabe? Nós não estamos aí, está tudo bom, entendeu? E não é. Vamos olhar para a palavra de Deus, olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40.
Paulo falando à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: pois Deus não é um Deus de desordem. Diga assim comigo: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. No versículo 40 ele diz: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Posso te contar o contexto do que ele está dizendo aqui? O culto. Ele chega no culto da igreja de Corinto e está uma bagunça. Eu, quando leio sobre o culto de Corinto, eu lembro de ter participado de alguns. Eu cresci numa igreja, assim, meus irmãos, assim, não vou cuspir no prato que eu comi, tá? Eu fui muito abençoado, eu aprendi muito, foi uma escola para a minha vida. Mas nesse aspecto, graças a Deus que eu fui liberto. Jesus amado. Era assim, ó, às vezes o dirigente do culto, que ficava sabendo, às vezes no dia, que ele... Às vezes chegava no culto, o pastor olhava para um diácono, para um presbítero, o que estava com a gravata mais alinhada, viu, dirige o culto para nós aí hoje, tá? Aí o irmãozinho, opa, beleza, vim aqui e tal. E aí estava lá, normalmente tinha as cadeiras com os obreiros sentados assim, os músicos normalmente no cantinho, um chegava a hora que queria. Irmão, você não tem noção, às vezes levantava um com uma guitarra, e ele ia para os músicos, tem um cabo aí, para ligar o meu, e ligava. Um dia eu estava no culto, o irmão com um pandeiro saiu, levantou e sentou do lado. Eu vim fazer a percussão hoje. Tá bom, ninguém ensaiava. E aí começava o culto. Aí falava: ô irmão João, você canta 3 hinos aqui para nós da harpa? Aí ele falava: eu canto. Aí ele pegava a harpa assim, vamos ver. Ia para frente. Irmãos, vamos cantar o número 15? Vamos. Faz aí um dó e faz. Daí outro. Drem. Na hora que o músico achava o dó, ele começava no ré. Ó, consegue. Ai, meu Deus. Estava na metade da música, o cara do baixo ainda não tinha pegado. O tecladista estava tentando encontrar o timbre. Você entendeu? Aí terminava. Aí o dirigente vinha: irmãos, tem alguém aqui que tem um testemunho, uma palavra? Aí ninguém. Ô irmão Gerson, vem aqui, vou dar uma palavra aqui. Aí o Gerson gelava. Falei, meu Deus, ele já pegava a Bíblia assim e já vinha andando assim, respirando, meu Deus. Aí ele vinha: oh meu Deus, ô irmãos, salve os irmãos, com a paz do Senhor, né? Vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia aqui. Ele sabia. Aí tem uma hora que eu percebi que ele desistia, porque ele fazia assim, ó. E aí, ó irmãos, vamos ler aqui Mateus 24 e tal aqui. Judas foi e se enforcou. O povo fica... Não, irmãos, vamos ler outro aqui, outra palavra boa aqui. Deus está falando conosco. Vai e faça tu mesmo. Não, esse não. Que é na sorte. Ele ia. Aí, obrigado, irmão Gerson. Vai lá, vai, obrigado. Ô irmã Maria, canta um hino para nós. Ela, não, estou com a voz. Mas faz para o Senhor, ela. Aí ela vinha, irmã Maria ali. Irmãos, eu estou sem voz, não ensaiei. Quase que o grito da fome, então desce daí, né? Mas vamos lá, vamos cantar. E aí, e era aquele negócio, daqui a pouco vinha o pregador, aí o pregador começava. E às vezes alguém realmente compartilhava a palavra, às vezes só fazia barulho, mas quanto mais barulho, melhor. Porque daí ficava emocionante, você entendeu? E aí a irmã começava a falar em línguas no outro, daí o outro começava a rodar no canto, e de repente assim, o pregador tinha que, aumenta o som aqui, porque não está, E aí Paulo, em 1 Coríntios 14, ele chega num culto assim. E Paulo não está indo contra os dons. Ele está indo contra o quê? Desordem. E ele diz: olha, tem alguém com línguas? Fale para você mesmo, porque edifica só a você. Se tem alguém com intérprete, ou se tem intérprete, aí sim, interprete para que a igreja possa ser edificada. Profetas, pelo menos, ou no máximo 2 ou 3. E ele começa a estabelecer ordem no culto.
Ele começa a estabelecer ordem, tem horário para começar, horário para terminar, as pessoas sabem, o pessoal ensaiou, oferece com excelência, com organização, tenta fazer o melhor. Nós estamos falhando numa coisa aqui na igreja que está me irritando, assim, que é horário. Aí botamos um relógio daquele tamanho lá atrás, para a gente ver se começa a melhorar. Mas a gente não pode, a ordem ela precisa ser perseguida. Porque a desordem naturalmente é tipo um vírus, uma praga, ela começa a se espalhar na tua vida, e quando você menos vê, tua vida está um caos. Teu dinheiro está um caos, tuas emoções estão um caos, a tua família está um caos. E Deus quer que você estabeleça ordem na sua vida. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 12, verso 20. Paulo falando sobre relacionamentos, trazendo ordem às relações. Ele diz assim: pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de iras. Ei, escute, Deus está falando aqui. Diz amém aí. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. E ele coloca a desordem no mesmo nível de mal que todo esse resto. É tão ruim para a vida relacional, para a vida de igreja, para a vida de comunidade, para a tua família, para a tua empresa, para a tua equipe. É tão ruim a desordem quanto a ira, as brigas, as discussões, a divisão e as manifestações de ira. Desordem faz mal. A desordem destrói. A desordem destrói. Deus sabe que eu não planejei, e eu vou deixar alguém muito envergonhado aqui agora, mas eu e a Mara éramos pastores de adolescentes, e eu era líder de um GA de adolescentes. Além de pastorear o rebanho inteiro, né, dos adolescentes, eu pastoreava um GA também. E aí um dia nós fizemos uma comunhão de GA, e nós organizamos. Eu acho que eu já contei isso aqui já, alguém vai lembrar que eu já contei isso aqui várias vezes. Nós organizamos uma comunhão de GA, de noite de games e tal, e íamos comer pizza, e tudo por grupo e tal, e haveria um anfitrião, que era um jovem, um adolescente, que ia nos receber, ia receber lá em torno de 25, 30 adolescentes, que iam se reunir lá para essa comunhão. E aí eu chego no ambiente, não conhecia a casa, chego lá, cumprimento, o ambiente já estava tudo organizado, e tinha uma mesa assim, já com pratos, né? Porque, o que eu pensei? Adolescente? Meu Deus, faz assim, joga a pizza assim voando, e eles que vão pegando, assim, né? Adolescente, vai, pega, assim, né? Aí, uma mesa, os pratos, o guardanapo, talheres. Eu falei, olha, né? Vou ter que agradecer a mãe desse adolescente por ter organizado tudo, bonitinho, né? E coincidentemente eles estão aqui visitando hoje, que é o Henrique, aqui, que hoje é um jovem, tá prestes a se mudar para Toledo, vai fazer medicina, né? Isso. E o Henrique tinha o quê? 14 anos, Henrique? 13? Acho, por aí. E o Henrique nos recebeu, e a família não estava, os pais não estavam em casa, não estavam. E nós passamos a noite lá, e coisa arada, e videogame, e não sei o que lá, e tal. Daí eu cheguei, porque eu reparo o tempo todo nesse tipo de coisa, eu estou pastoreando os adolescentes, né? E aí eu chego, depois eles chegam mais tarde, os pais dele, né? E eu vou falar com a mãe dele e falo, viu, olha, obrigado, você se deu o trabalho de fazer mesa para nós, colocar prato. Ela, e eu? Né? Eu não fiz nada, foi o Henrique que fez tudo. Eu falei, o Henrique organizou tudo isso aqui? Ixi, isso aqui desde 5 da tarde ele está organizando aqui, colocando as coisas no seu lugar. Eu falei, quando faz parte do teu caráter, a tua vida toda é afetada. A tua vida é afetada. E a ordem abençoa a você e as pessoas. A ordem abençoa você e as pessoas. A ordem de Deus na nossa vida, gerada no Espírito, que afeta a nossa alma e trabalha a nossa vida prática como corpo e circunstância, abençoa a nossa vida e abençoa
as pessoas. Quem aqui não gosta de ambientes em ordem? Fala sério. Eu já digo quem está mal. Quem está mal não gosta. Quem está mal para de perceber. Quem está mal por dentro para de perceber que está sujo, que está desorganizado, porque a desordem interna afeta a desordem externa. Quantos estão me ouvindo aqui, digam amém. Amém. Colossenses capítulo 2, verso 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem. Me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Mas pastor, essa série de mensagens é para organizar nossa casa, começar a limpar? Também. De preferência pode começar já. Mas existe uma ordem que é a mais importante da sua vida. A ordem do seu coração. Todo ser humano possui uma hierarquia de valores. Consciente ou inconsciente, todos nós hierarquizamos no nosso coração as coisas que mais importam para a nossa vida. Todos vocês têm. E cada um tem o seu. Tem alguns aqui que entretenimento faz parte de uma escala alta da sua hierarquia de valores. Por isso que não perde uma série, tem que ter futebol toda semana, vive no Instagram, e porque entreter-se para ele é importante. Para outros aqui, não consegue ficar sem dinheiro no bolso. Não só por saúde, mas é porque ele persegue aquilo. Dinheiro é algo muito importante, aquilo ocupa um lugar de ordem na sua vida, seja alto, não sei. Mas todos nós temos hierarquia de valores. Inclusive, está aqui um conselho para quem não casou aqui, tá? Tem solteiro aqui? Tá? A primeira coisa que você deveria pensar, fora se a pessoa é convertida, se ela tem Jesus no seu coração, a segunda coisa, ou seja, que você deveria pensar ao dividir a vida com alguém, é qual é a hierarquia de valores dela? Bate com a minha? Porque se eu tenho valores que o outro não tem, nós vamos perseguir coisas diferentes. Se o valor de um é estabilidade, digamos que uma pessoa tem como valor pessoal estabilidade. Eu preciso de estabilidade, segurança financeira, morar no mesmo lugar, numa mesma casa, ter o mesmo emprego, sabe? A pessoa quer se sentir segura. E o outro quer viajar ao mundo, conhecer as borboletas da Tanzânia, sabe? Não vai dar certo, porque são valores antagônicos. Quem está certo? Nenhum. Quem está certo? O estável ou o que quer viajar? Tanto faz. Ninguém está certo, só são diferentes, e isso vai dar problema. Quando os valores são antagônicos, isso vai dar pau, vai dar choque, vai dar atrito. Mas todos nós temos uma escala de valores, consciente ou inconsciente. Nós qualificamos as coisas que mais importam na nossa vida. E a melhor maneira de medir a nossa escala de valores é aonde eu dedico o meu tempo, minha energia e os meus recursos. Aonde eu mais dedico o meu tempo, a minha energia e os meus recursos é onde está o meu coração. Os meus valores são representados por onde está o meu coração, aonde a minha mente, aonde o meu tempo, a minha disposição, onde o meu dinheiro vai. Nós investimos, nós gastamos a vida com aquilo que nós achamos ser mais importante. E é por isso que Jesus veio para trazer ordem para a sua vida. Quantos querem ordem aqui? Mas Ele quer, antes de qualquer coisa, ordenar o teu coração. E eu li Mateus capítulo 6 pela primeira vez na minha vida nessa perspectiva. É como se tivesse se aberto um leque que eu nunca tinha visto. Abra Mateus capítulo 6 na sua Bíblia. Pedro, me acompanhe aí porque a gente vai transitar aqui por ele. Mateus capítulo 6. Jesus estabelece o Sermão do Monte, que é uma pregação para uma multidão. E no Sermão do Monte, os teólogos concordam que é praticamente um manifesto do ministério de Jesus. É como se ele estabelecesse a constituição do reino de Deus. É como se ele dissesse: olha, eu vou falar agora aqui tudo
o que eu vim fazer de mais importante eu vou dizer, descrever e ensinar aqui, no Sermão do Monte. E no capítulo 6 do Sermão do Monte, que até então eu achava que era um capítulo quebrado sobre vários assuntos, eu percebi que é um capítulo sobre um assunto, sobre prioridades. Diga assim comigo, prioridade. O tema é um. A divisão foi feita pelos estudiosos depois, separando os pequenos assuntos. Mas Jesus estava falando de um único princípio, subdividido ou representado em vários aspectos da nossa vida. E ele começa dizendo assim, Mateus capítulo 6, verso 1: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Olha, ele está denunciando uma ordem de valor errada. Orar para ser visto religiosamente pelas pessoas. E ele diz: se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Só baixa um pouquinho. Aqui. Pula agora para o versículo 5. Parece que ele estava falando sobre generosidade no começo. Estava. Agora ele pula para a oração. E na oração ele diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Ele está apontando aqui, em uma outra área da vida, a mesma ordem de valor. A aprovação externa, mais importante do que a aprovação de Deus. Pula agora, vai lá para o jejum, versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ele está falando sobre a prioridade do coração do hipócrita. Pula, verso 19, me acompanha, isso aqui vai ficar bom. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. O assunto aqui é prioridade. Ao que você dá mais importância? Jesus está dizendo: eu vou reorganizar o coração de vocês agora. Eu vou trazer uma ordem que vai fazer com que você saia da dor. Lembra que toda desordem gera dor? Ele diz: está doendo, essa geração está machucada, essa geração está ferida, vocês estão feridos, porque algo está desordenado no coração de vocês. As coisas estão desajustadas, vocês estão procurando o que não deveriam procurar. Vocês estão investindo tempo, energia naquilo que não deveriam investir. Vamos reorganizar? E ele não para por aí. No versículo 25, meu Deus, ele diz assim: portanto, eu lhes digo, agora o tema é outro, preocupações. Diga assim comigo, preocupações. Ele diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Olha quão escancarado fica o tema que Jesus está abordando agora. Ele diz: não é a vida mais importante que a comida? Não é o corpo mais importante que a roupa? Ele está dizendo: vocês estão malucos, gente. Vocês estão desordenados. As prioridades de vocês estão todas invertidas. Vai dar tilt no sistema. Enquanto você deveria estar preocupando com a sua vida,
você está se preocupando com o corpo. Quando você deveria se preocupar com o corpo, você está se preocupando com roupa. E aí ele dá um exemplo e ilustra: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem. Também elas estão na configuração que o Criador colocou, né? E a configuração do Criador é ordenada, perfeita. E ele diz: elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E aí agora, ele, paradoxalmente, ironicamente, ele coloca agora, no meio do discurso, a ordem de hierarquia do coração de Deus. E ele diz: vocês importam mais para Deus do que as aves que estão totalmente supridas. O tema aqui é importância e prioridade do coração. E ele avança, e eu quero ler isso aqui a partir do 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Ei, escute, versículo 33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo: quando você encaixa a primeira peça, a peça-chave, o resto se ordena. Escute, não existe ordem espiritual, afetiva, material, biológica que esteja isenta da chave mestra da vida: Jesus, a presença dele. Quando você entende que buscar a Deus deve ocupar o primeiro lugar da sua vida, o resto encaixa, a conta fecha. Eu não sei o que acontece, meu irmão, porque é sobrenatural, mas eu nunca vi alguém colocar Deus em primeiro lugar da sua vida que todo o resto não começa a ser transformado, renovado, ajustado, ordenado, porque há um favor, há uma graça, há uma bênção para aquele que tem a coragem de crer que Deus é o que mais importa. A vida em ordem é mais do que limpar, é mais do que fazer uma planilha nova do Excel do seu orçamento, é mais do que começar a tirar as coisas do quartinho da bagunça. A vida em ordem começa quando você se tranca no quartinho da oração. A vida em ordem começa quando você se ajoelha e se coloca diante do Pai e diz: Pai, está aqui a minha vida, ajusta o meu dia, ajusta o meu coração, minha mente, meus ouvidos, me ensina a ouvir com seus ouvidos, a enxergar com seus olhos, a entender com a sua mente. A tua vida começa a entrar em ordem. A tua vida começa a entrar em ordem. Eu amo o episódio de Marta e Maria. Lucas capítulo 10, vai comigo para lá. Lucas capítulo 10, diz assim: no fim, lá no verso 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é
necessária. Diz assim comigo: apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha para essa cena. Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Marta e Maria representam nós aqui. As duas são um retrato da minha e da sua vida. Vamos ver onde nós nos encaixamos. Mas é interessante que Marta revela 3 prioridades do seu coração. Maria revela também outras 3. Num único gesto, numa única coisa, 3 prioridades se revelam no coração das duas. Primeiro, Marta estava preocupada com atividades, Maria com relacionamento. Marta era focada em coisa para fazer, Maria era preocupada com gente para amar. A vida é muito mais sobre quem nós somos do que o que nós fazemos. E às vezes a gente gasta a vida fazendo, enquanto deveríamos investir e gastar a vida sendo. Quem eu sou? Quem o outro é? Maria entendeu que o foco da vida tinha a ver com gente, especialmente com aquele que estava na casa dela naquele dia. Mas Marta estava perdida com a atividade. Quantos de nós temos perdido a presença de Jesus no meio do caos da nossa vida? Quantos de nós temos perdido a presença de Jesus no meio do caos dos nossos afazeres e atividades? Esse é o problema de uma vida desordenada, inclusive achando que está fazendo certo. Marta estava convicta de que ela estava fazendo certo, mas ela perdeu essa hierarquia de valores. É óbvio que servir a Jesus era algo digno. É óbvio que trabalhar para aqueles discípulos que estavam cansados e tinham viajado e agora estavam fazendo uma refeição, preparando um lugar para sentar, talvez água para eles lavarem os pés, talvez tendo que organizar aquela multidão de homens cansados de dias de viagem. É óbvio que aquilo é digno, é óbvio que o teu trabalho é digno, é óbvio que você fazer o que tem que fazer é válido, precisa. O problema é quando isso ocupa o lugar mais importante. Entende? E você conhece seu coração, porque Deus conhece, e você também. E você sabe que o teu trabalho tem ocupado um lugar que não deveria ocupar. Você sabe que o teu relacionamento tem ocupado um lugar que não deveria ocupar. Você sabe, e escute que talvez alguns aqui vão me atacar, estou preocupado não, pode cancelar. Mas você sabe que o teu filho e os teus filhos têm ocupado um lugar que não deveriam ocupar. Eu vou te dizer, quando uma mãe começa a ser uma mãe ruim para os seus filhos, quando ela deixa de buscar a Deus em primeiro lugar. Porque uma mãe que faz da presença a prioridade, ela tem combustível, direção, paciência, amor para poder servir, dirigir, orientar e amar os seus filhos. Sabe qual é o problema do teu casamento? É quando Deus parou de ser o primeiro lugar. Porque se Ele fosse o primeiro lugar, você saberia que antes de se encontrar com aquela pessoa todos os dias, que tem vindo discussões, desafetos, você sabe que se você tivesse buscado ao Senhor como prioridade da sua vida, você tinha discernimento, clareza, paciência, amor suficiente para botar o teu relacionamento em ordem. O problema da nossa vida é que a gente se enganou colocando o que fazemos acima de quem nós somos. Como cristão, e eu sou pastor, na verdade isso aqui mais se aplica a mim. Facilmente eu posso confundir o fato de eu fazer coisas para Deus como ter um relacionamento com Deus. E Deus sabe que eu não posso sobreviver de pregar no domingo, de organizar ministério, de pregar, fazer ensino. Não, eu preciso da presença dEle na minha vida. Eu preciso do lugar secreto, eu preciso do joelho, eu preciso da cadeira onde eu me prostro, onde eu me ajoelho, onde eu busco ao Senhor. Eu preciso do tempo da palavra, porque quando Ele parar de ser o primeiro, todo o resto será só atividade. Marta, segunda prioridade, Marta se preocupava com os outros.
Maria se preocupava com Jesus. Marta diz assim, ó, Jesus não está vendo. Sabe, o problema da necessidade de aprovação é que ela te escraviza e te cega, ao ponto de você deixar de ver o que Deus está pedindo para você. E você fica muito mais preocupado com o que o outro vai pensar, o que fulano vai dizer. O problema de Marta é que ela estava olhando para Maria, enquanto Maria estava olhando para Jesus. Estão me ouvindo aqui? Reorganize a sua vida. Antes de se preocupar com o que os outros estão vendo, faça essa pergunta todos os dias da sua vida: o que é que Deus está vendo? Essa é uma ordem realmente que vai trazer ordem para a sua vida. Antes de se preocupar, o que vão dizer, o que meus parentes vão dizer, o que os irmãos vão dizer, o que os meus colegas vão dizer, o que vai ser, a pergunta é: o que é que Deus vai dizer se eu continuar fazendo isso? O que é que Deus vai dizer? Essa é uma prioridade correta. E terceiro, Marta, ela era apegada com coisas temporárias. Maria, com aquilo que é eterno. Maria descobriu que havia algo mais importante, que não acabava aqui. Não acabava aqui. Eu amo o fato de Jesus dizer: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas diga assim comigo, meu Deus, se eu pudesse te dizer que eu tenho aqui o antídoto, a resposta, a chave, seja lá o nome coach que você queira dar, o segredo que vai resolver todas as áreas da sua vida, Jesus falou. Ele diz: uma coisa só nesta vida é necessário. Necessário, ele está dizendo, é essencial, é prioritário, é fundamental. A palavra aqui se aplica a sem a qual todo o resto não funciona. Isso que é necessário. Alguém está ouvindo aqui? Motor é necessário para um carro. Vocês estão entendendo? Necessário é aquilo que, se não tem, o resto não serve. E Jesus está dizendo: uma coisa só é necessária. Maria escolheu essa: ficar aos meus pés. Essa ninguém tira dela. O dinheiro vem e vai. Família, você tem, amanhã você não tem mais. Teus filhos vão casar e uma lambisgoia vai vir e vai levar o teu bebê. E ele vai amar mais ela do que você. Dinheiro, você tem, amanhã você não tem mais. Dinheiro você tem, amanhã não tem. Eu lembro do Ike Batista direto. 8º homem mais rico do mundo, bilionário. Eu nem sei contar até bilhão. Nem sei contar. Hoje amanhã a gente não está. Hoje esse teu emprego, você fala: não, o meu emprego, a minha carreira, amanhã você não tem mais. Porque assim é a vida. Assim são as Martas, ocupadas com coisas, com atividades, com aparência, com necessidade de aprovação, com o que os outros vão pensar. Mas a ordem da vida, ela começa quando eu entendo, antes de qualquer coisa, qual é o lugar que Deus ocupa no meu coração. E tem que ser o primeiro do meu tempo, o primeiro do meu coração, o primeiro dos meus pensamentos, o primeiro da minha energia. E o resto, pastor? O resto Deus se encarrega de ordenar. Ele vai trazer vida para os teus casamentos, para o teu relacionamento, para as tuas finanças, para a tua carreira. Escute, confie e acredite que quando você tiver coragem de colocar Deus como o primeiro lugar da sua vida, toda a sua vida será abençoada em nome de Jesus. Quantos creem nisso aqui? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, ficar em pé. Quero chamar a banda. Eu quero chamar a banda aqui para nós cantarmos. E o refrão dessa canção diz exatamente isso: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Meu Deus. A vida em ordem começa quando Deus está no lugar correto do nosso coração, do nosso tempo, da nossa agenda. Eu quero liberar aqui algo sobre vocês. Eu não ia contar, mas ia esperar nas próximas semanas.
essa mensagem, essa série tem nascido de algo que eu creio ser profético para nós. Deus tem falado demais comigo, e Ele liberou algo ao meu coração, e trouxe à tona muitas coisas que eu vivi, já aprendi, mas é diferente. Neste tempo, para mim e para a nossa igreja, está dentro de o que alguém vai chamar de Kairos, é um tempo espiritual. Eu lembro que em 2018, esses dias eu contava para alguém, nós vivemos a melhor fase da nossa vida, eu e a Maiara, como família, no sentido de amplitude e de integralidade em todas as áreas da nossa vida. Mas foi intencional. Na virada de 2017 para 2018, nós fomos num café lá de Cascavel, que a gente ia todos os anos para planejar a nossa vida. E nós sentamos numa mesa, pegamos um papel e escrevemos os nossos valores, os nossos projetos, os nossos sonhos. Inclusive, plantar essa igreja já estava escrito lá em 2017 no papel. Não sabia que era Toledo, não sabia que era essa igreja, não sabia quando, mas já estava escrito lá, porque Deus já tinha falado no nosso coração. E uma das coisas que a gente colocou lá é que a gente ia botar ordem na nossa vida. Eu e a Maiara trabalhávamos igual malucos. Eu trabalhava no mercado corporativo, na Unimed Cascavel. Ela trabalhava como assessora jurídica na Câmara de Vereadores de Cascavel. Nós trabalhávamos 9 horas por dia, praticamente todos os dias, fora os extras, fora mais. E à noite nós pastoreávamos um grupo de mais de 200 jovens, participávamos de dezenas de ministérios. Dezenas não é exagero, não. Dava aula no seminário, pastoreava os jovens, aconselhamento. E nós éramos um casal com 7 anos de casado, 5 anos de casado, 2012, isso, 5, 6 anos de casados, onde a gente vivia uma vida chamada workaholic. A gente trabalhava demais, servia a Deus de todo o coração, mas era todo dia, de segunda a domingo, meus irmãos, 8 da manhã até meia-noite. E eu com aquelas frases soltas assim, de gente jovem, imatura e boba, né? Dormir é para os fracos, né? Dormir é gastar tempo, né? E aí eu chegava em casa ainda tarde, já pegava o notebook, continuava trabalhando, ia dormir 2 horas da manhã quase todos os dias, acordava abarrotado, quase moído, podre, atrasado. E assim era a nossa vida. Vivia atrasado, vivia correndo, vivia acelerado. E isso estava afetando o nosso corpo, a nossa saúde emocional. A Maiara mexeu com ela quando ela ouviu da médica: olha, você precisa tomar medicação, você tem um problema grave de ansiedade, isso vai te levar para uma depressão. E naquele mesmo período os meus pais foram diagnosticados com algumas doenças, ou trouxe à tona algumas questões de saúde física deles. Mexeu comigo aquilo também. Eu falei: Mara, a gente precisa botar ordem na nossa vida, a gente precisa botar ordem no nosso corpo, a gente precisa botar ordem na nossa saúde financeira, a gente precisa botar ordem na nossa vida espiritual, a gente precisa botar ordem na nossa vida. Está errado, porque os princípios a gente conhecia, mas a nossa vida estava um caos. E fazendo algo digno, amando ao Senhor, dedicando o nosso tempo a Ele, a princípio tudo bem. Nós tomamos algumas decisões muito simples mesmo, nada muito radical. 10 horas da noite, eletrônicos seriam desligados da nossa casa, celular, tudo. 10 horas, desliga tudo. O que vamos fazer? Várias coisas dá para fazer, tá? Mas a gente ia desacelerar e nós íamos dormir. E o sono vem. Você acredita que tem sono 10h30? Tem. Mas o que a gente fazia? Desligava tudo, pegava um livro, ia conversar, batia papo. Aí quem pegava no sono primeiro dormia e tal. Aí às 5 horas eu acordava, a Mara acordava às 6, eu acordava às 5, eu ia escrever, depois eu treinava, fazia atividade física, fazia o meu devocional, tomávamos café juntos e conversávamos sobre o nosso dia. Antes das 9 da manhã nós tínhamos feito tudo que era mais importante na nossa vida, e o dia nem tinha começado. Nós tínhamos buscado a Deus juntos, nós tínhamos conversado como casal, nós tínhamos tomado um café da manhã decente, nós tínhamos feito atividade física, tinha se alimentado bem, tinha buscado o Senhor, tá? E era 9 da manhã. Meus irmãos, em 4 meses a nossa vida foi revolucionada, em todos os aspectos, em todos.
A vida aconteceu, os anos se passam, muita coisa aconteceu. Vários desses hábitos a gente conseguiu manter, outros não. Vieram 2 pimpolhas, 2 filhas lindas, a Cel e a Luna. Mas nós deixamos a nossa vida entrar em desordem de novo. Sem rotina, sem horário. Óbvio que com criança é mais difícil. Mas aquilo começou a afetar, especialmente não só pela rotina, mas porque coisas no coração ainda não tinham sido organizadas. E o caos se instalou. E com o caos, porque caos na mente, caos no ambiente. E vice-versa. Caos no ambiente, caos na mente. E nós nos deparamos com várias questões da nossa vida em desordem. E no meio do ano Deus falou comigo: Rona, eu tenho um tempo profético para você. Eu tenho um tempo profético para essa igreja. Mas não dá para começar assim. Você precisa colocar a tua vida em ordem. Tudo. Não dá para deixar nenhuma ponta solta. Está na hora de trazer ordem. Ordem financeira, ordem de rotina, ordem relacional, ordem afetiva, ordem espiritual. Porque eu opero na ordem, diz o Senhor. Quantos estão me ouvindo aqui? Deus age na ordem, especialmente a ordem do coração. E eu creio que nós viveremos um tempo incrível como igreja a partir do mês de outubro. Algo será liberado a partir desses dias. E o meu desejo é que você surfe na tua vida pessoal a onda que nós vamos viver como comunidade. Chegou um tempo de viver o melhor tempo da sua vida, trazendo ordem para o seu coração, ordem para o seu espírito, ordem para os seus afetos, ordem para a sua casa, e você vai ver o favor de Deus sobre a sua vida. Destinos serão liberados, o futuro que mais Deus planejou para você será encurtado, porque a ordem chegou, e a ordem vem do céu, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos cantar essa canção.